Foi mesmo, a gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. E como aqui você está junto com a gente a todos os momentos, vou arrumando meu microfone enquanto você me assiste. Você já sabe, eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima 1 hora. A gente está em formato podcast e videocast, trazendo as análises sobre os acontecimentos da semana aqui no nosso país, do ponto de vista popular do nosso Brasil. Tô bem acompanhadíssima, Igor Carvalho, o jornalista de política do Brasil de fato, supervisor da reportagem, da redação do nosso BDF e jornalista não só antenado, mas apaixonado por política. Igor, bom dia, vamos nessa. Bom dia, Nara Lacerda. Hoje um programa especial, vamos falar ainda sobre isso, né? Mas bom dia a todos que estão nos vendo, que estão nos escutando. Satisfação estar aqui. E aproveito, né, para apresentar o nosso convidado de hoje. Sempre especial recebê-lo, viu? Ex-presidente do PT, deputado constituinte, José Genuíno. É um prazer fazer esse podcast num momento crucial da vida política brasileira. Tem muita coisa em jogo acontecendo em Brasília. E nós temos que decifrar o que há por trás das aparências. É isso. Essa E Nara, semana foi louca. Foi louca. E quem está nos assistindo pode seguir nos acompanhando no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, nossas redes sociais. Lembrar que o programa também fica disponível no Spotify, nos principais tocadores. E você pode mandar sua mensagem, entrar em contato, falar conosco, mandar uma dúvida, sugestão, uma pergunta para o José Genuíno, crítica, estamos aqui para recebê-las. E também nos escutar na Rádio Brasil de Fato 98.9, certo, Nara Lacerda? Uma visão popular do Brasil e do mundo no seu Dial FM na Grande São Paulo. Um grande abraço para quem está com a gente nas ondas do rádio. E vamos ao nosso tema. Bom, no fim da semana passada, na sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, confirmou que vai ser candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Um anúncio que teve diversas reviravoltas, com o senador chegando a dizer que a desistência dele, o preço para se retirar da disputa, era, entre aspas, a justiça a Jair Bolsonaro. Ele não explicou que justiça seria essa, mas a gente sabe muito bem do que ele está falando. Movimentações no Congresso Nacional em torno de uma possível anistia, de uma possível liberação dos condenados do 8 de janeiro da pena pela tentativa de golpe de Estado. Bom, fato é que poucos dias depois desse anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro, a Câmara Federal votou e aprovou o PL da dosimetria, que pode diminuir as sentenças dos golpistas. A votação foi desastrosa, muito violenta, agressões a parlamentares de esquerda, a imprensa retirada abruptamente à força do local pelos integrantes ali da Polícia Legislativa, impedida de fazer qualquer cobertura. O sinal da TV Câmara foi cortado, ninguém conseguiu saber o que estava acontecendo lá dentro e nem teria conseguido se não fossem os vídeos dos próprios parlamentares nas redes sociais mostrando essa confusão absurda, uma cena inédita na democracia brasileira, essa confusão toda no Congresso Nacional. Bom, a gente vai conversar também, além do Genuíno, para nos ajudar a entender esse assunto. Está conosco a Lilian Sendretti, que é cientista política e pesquisadora do SEBRAP. Lilian, obrigada demais. Olha, é tanta coisa para a gente entender que a nossa gratidão por você e pelo Genuíno hoje é imensa, viu? Valeu por estar aqui conosco. Acho que a gente tem bastante assunto para conversar hoje. Isso. E bora lá. Vamos lá. Legal. Vamos lá, Lília, Igor. queria começar justamente contigo. Nós vimos esse cenário de terror que a Nara nos narrou aqui ontem, mas vamos voltar na sexta-feira passada. O Flávio Bolsonaro anunciou
e confirmou, né? Já havia algumas notícias de que Jair Bolsonaro havia escolhido o filho para representá-lo, então, para ser o candidato da extrema-direita nas urnas. Isso surpreendeu muita gente, porque o esperado era uma decisão para o ano que vem, já que Bolsonaro vinha carregando desde meados de junho, julho, a indicação de um nome que o sucederia nas urnas. Porém, após algumas movimentações de Michele Bolsonaro, após algumas movimentações de atores do Centrão, governadores, veio o anúncio de Flávio Bolsonaro e tudo pareceu um pouco improvisado, Lilian. Por que, na sua opinião, Jair Bolsonaro decidiu pelo filho e de forma que pareceu improvisado? Sim, pois é, né? A política tem disso. Às vezes a gente recebe alguns cavalos de Troia, né? Então, essa candidatura, a princípio, né, ela pareceu um pouco improvisada ali, mas à medida que os dias foram seguindo, a gente foi entendendo melhor, né, os encaminhamentos políticos e o que estava ali na dinâmica do conflito, né? Porque logo quando o Flávio Bolsonaro foi indicado, logo depois, né, ele já precificou a sua candidatura, né, como a Nara, você mencionaram, em torno de uma justiça, entre aspas, em relação a seu pai. Mas eu acho que essa candidatura, né, ela revela duas coisas, né? Primeiro, esse, digamos, cavalo de Troia, de colocar essa candidatura, mas na verdade ela significa outras coisas, que é uma negociação com o Centrão, uma negociação em relação à ideia da anistia, que está revestida de dosimetria, mas no final das contas, né, é uma forma de anistiamento, e também tem a ver com aumentar o custo político de deixar a família Bolsonaro fora do jogo, né? Dado que o Bolsonaro está preso, então deixar pelo menos até março, né? Porque é abril que vai ter a indicação oficial, fazer com que o Flávio Bolsonaro ele vai se tornando mais palatável, né, ao longo do tempo, e ao mesmo tempo aumentando o preço da troca de candidatura dele, né? Ele já veio falar nas redes sociais que ele, né, pensa diferente do pai dele, ele, por exemplo, tomou a vacina, então tem essa tentativa de moderação, né, que é muito artificial, porque a gente sabe que não existe bolsonarismo moderado, e para justamente aumentar o valor da troca, se houver, da candidatura dele, que provavelmente vai existir, né? Mas a gente vai saber isso no ano que vem. Certo. A Lilian, então, nos deixa aí um caminho que, na opinião dela, o vacinado e precavido Flávio Bolsonaro seria um tampão até abril, pode ser oficializado. Eu não disse isso. Oi, desculpa, Lilian, o que foi? Ele que disse que tá vacinado, Ele que disse que tá vacinado. Oi, Lilian. Pode falar, Lilian. Eu não disse que ele é vacinado, e precavido, mas eu disse. Assim, não. Eu disse, o vacinado e precavido, o Igor tá dizendo, do Flávio Bolsonaro, seria então um tampão até abril. E lá se decide qual é o preço ou a manutenção do filho de Jair Bolsonaro na chapa. Qual a tua opinião sobre essa movimentação? Em primeiro lugar, ele foi atendido, o filho do Bolsonaro. Quando ele lançou a candidatura dele, o mercado financeiro, você sabe como é que reagiu. O dólar subiu, as bolsas caíram. Outra coisa, essa candidatura foi moeda de troca e ele afirmou isso. Essa moeda de troca visava o quê? Envolveu o Supremo Tribunal Federal e envolveu 3 ministros que estão vulneráveis. Gilmar Mendes, porque fez um parecer em relação a uma DIN que tinha um núcleo errado, que era a questão de quem entra com o pedido de impeachment. Toffoli, para assistir a Libertadores, e anda em avião de empresário, que está citado, depois até empresário acusado de PCC, e o escritório da mulher do Alexandre de Moraes. Os 3 que estavam vulneráveis foram consultados
a partir de informações levantadas na sexta-feira, no sábado e no domingo, por jornalistas credenciados, como Luiz Costa Pinto, Maria Cristina, Thales Farias e hoje que está correndo na grande imprensa. Isso é articulação política. Vocês acham que o presidente da Câmara, o relator, ia entrar com esse projeto surpresa da dosimetria sem conversar com o presidente do Senado? Sem conversar com parte do Supremo? Aliás, me falaram que o próprio relator disse na reunião de líderes, quando perguntaram a ele qual era a opinião, se ele tinha consultado o Supremo, ele disse: você acha que eu vou apresentar um relatório desse sem o aval do Supremo? Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma pré-articulação política que tem que ser derrotada. Porque o que eles querem? Salvar Bolsonaro, salvar os golpistas, mantendo a cassação dos direitos políticos para viabilizar ou várias candidaturas do centro e da direita para se unir no segundo turno, ou então construir, ainda possível, a candidatura do Tarcísio para disputar em 2026. Porque o que está em jogo nessa articulação, que o Congresso Nacional foi usado como o purão do purão, nunca o Congresso Nacional viveu o que viveu. Para fazer esse tipo de coisa, atropela regimento, atropela procedimento, tira deputado da força do plenário, proíbe a imprensa cobrir, tudo vale, desde que o interesse maior da classe dominante brasileira é derrotar o presidente Lula em 2026. Para viabilizar o quê? Privatizações que não foram feitas, mexer no teto de gasto da saúde, educação e salário mínimo, PEC da segurança pública com a ideia de guerra e vinculado aos Estados Unidos, e estabelecer, no meu modo de entender, um projeto de vinculação 100% aos americanos nessa fase de crise. Portanto, tem muita coisa em jogo. Mas deixa eu só Nós não te podemos ser perguntar. ingênuos, nós não podemos ser ingênuos diante dessas... Isso não é maldade das pessoas. Existe a maldade. Sim. Como a extrema-direita foi para o fundo do poço, com o surgimento do Bolsonaro, a sua família, essa oligarquia familiar está ditando a política brasileira. Ela é usada e ela usa esses interlocutores, seja pelo Supremo, seja pelo Congresso Nacional. Só para você complementar rapidinho, uma dúvida que eu tenho aqui, porque a gente gosta de ter você aqui para trazer um pouco do que você viveu dentro do Congresso Nacional e dessa experiência ali nos corredores, enfim, pelos melindres e meandros das casas parlamentares. Você trouxe para a gente uma foto gigantesca do nosso cenário, mas a gente tem um detalhe nessa foto, que é a Câmara Federal, deputados do Centrão e da extrema-direita, usando abertamente essa candidatura de Flávio Bolsonaro e a família de Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, usando essa candidatura para beneficiar o pai dentro do Congresso Nacional de alguma forma. Você que já esteve lá, deputado constituinte, já esteve lá. O Congresso é realmente um lugar para negociação, mas isso aqui ultrapassa a negociação comum? Isso não foi negociação, foi negociata. Porque a Câmara tem um presidente que não tem condições de presidir a Câmara. Esse é o primeiro erro desse Congresso, foi eleger Hugo Mota para presidir a Câmara. O que é Hugo Mota? Ele votou pela não cassação do Eduardo Cunha. Ele era do grupo fechado do Eduardo Cunha no impeachment da Dilma, quando o Eduardo Cunha foi punido. Segundo, ele não tem credibilidade nem autoridade. Tanto, veja o que ele aprontou na Câmara. Sim. O que ele aprontou com os golpistas, o que ele aprontou com o Glauber e o que ele aprontou com a imprensa. É um cidadão sem equilíbrio, sem autoridade, portanto ele serve a qualquer papel. É uma espécie de Severino Cavalcante piorado. Nossa Senhora, ele não é Eduardo Cunha, ele não é Lira. É o Severino piorado. Então ele está sensível a qualquer coisa. Entendi. Quando tentaram negociar com ele, como é que ele... Você não pode surpreender o colégio de líderes. Ele surpreendeu aliás, não é a primeira vez, ele surpreendeu no IOF, surpreendeu depois na PEC da bandidagem, surpreendeu depois com a tal pauta bomba. E ele fez isso combinando com o Davi. Microfone. O Davi Alcolumbre. Por que o Davi Alcolumbre resolve receber o projeto da dosimetria? Queria votar já essa semana. Eles
combinado para quarta-feira, escolhe um relator a dedo, fina flor da direita histórica de Santa Catarina, esse período a mim, e olha bem como é que o plano vai se consumir. Eles vão aprovar no Senado, certamente o Lula vai vetar, e o Lula tem que vetar, eles derrubam o veto do Lula, aí precisa entrar o Supremo, e o Supremo não vai questionar o veto, porque certamente vão entrar no Supremo. Portanto, o jogo está montado. Lamentavelmente, essa grande oportunidade que foi a prisão de golpistas, que nós comemoramos várias vezes aqui, pode se transformar numa grande farsa, que é livrar a cara dos homens de bem, entre aspas, dos ricos, dos poderosos, generais, Bolsonaro, e aqueles que foram, vamos dizer, o segundo escalão do golpe, né? O terceiro escalão do golpe, e aí fica a República preservada. Mais ou menos aquele negócio. Vamos fazer um acordo pelo alto. Estão tentando isso. Como é que nós vamos enfrentar isso? Povo na rua. Só o povo na rua pode derrotar esse acordão. Vamos voltar para a Lília. Vamos voltar, vamos trazer a Lília para essa conversa aqui. Lília, estávamos conversando aqui. Você acha então que esse acordo no STF, a votação do PL da dosimetria, você acha que foi um aceno ao Jair Bolsonaro, um aceno à extrema-direita brasileira? Com certeza, foi um aceno e uma normalização, né, da extrema-direita, que já vem acontecendo durante muito tempo. Dos elementos constitutivos dessa extrema-direita global, né, é ir avançando cada vez mais as barreiras de contenção democrática e normalizando o que é absurdo, né? A gente vai perdendo um pouco o senso do que é normal na política democrática. E daí eu acho que entra um pouco isso que o Genuíno falou, né? Que o que a gente tem em mãos agora? A gente tem dois, enquanto população, né? Enquanto povo, né? Enquanto cidadãos e cidadãs, a gente tem dois tipos de ação. O poder do voto e o poder de colocar o bloco na rua e fazer mobilização social para pressionar e mostrar as contradições de um Congresso que usa votações à madrugada, passando a madrugada, enquanto a população dormia para acordar e trabalhar no outro dia, para tirar golpistas e pessoas que atentaram, vilipendiaram, invadiram, símbolos da nossa república e símbolos também do poder soberano do povo, né? Enquanto que a divisão de poderes na sua idealização. Sim. Agora, a gente tem que pensar também, né, que esses eventos que aconteceram durante essa semana, eles mais que escancaram, né, contradições do centrão e da extrema-direita, que, assim, são mais do que a olhos nus, assim, porque foi muito quando ocuparam, né, quando parlamentares do PL ocuparam a mesa diretora do Congresso e ficaram lá durante 2, salvo engano, 3 dias, a Polícia Legislativa não foi acionada, né? Além disso, eles não foram sequer, não sofreram sequer punições. Então, isso como um exemplo tácito, né, de 2 pesos e 1 peso. Bem, agora eu não lembro qual que é exatamente o ditado popular, né, se 2 pesos uma medida, mas a ideia de tratamento desigual em relação a parlamentares da esquerda e da direita, né? A brutalidade e a violência da polícia legislativa a mando do presidente Hugo Mota só aconteceu quando foi um parlamentar da esquerda que se pronunciou, né? Então, assim, a gente tem essa revelação dessa contradição, né? Então, quando se fala de polarização, que polarização é essa? Que pesos estão sendo colocados? E outra coisa também em relação à própria votação, né, desse PL da dosimetria, né? É muito contraditório que um grupo político que tenta se fazer em cima de um discurso, de certo modo, populista
e punitivista, ele justamente vai aliviar penas, né? Porque o PL da dosimetria, quando a gente vai ler de fato a letra do projeto, né, ele alivia penas de crimes com violência grave, né? Não só para os golpistas. Então, isso pode ter reverberações para outras questões do Código Penal, porque ele modifica a lei de execução do Código Penal. Então, a gente tem, assim, contradições absurdas desse grupo político. Eu queria fazer uma observação, concordando contigo, o farisaísmo e a hipocrisia de setores da burguesia brasileira. Quando é para atingir o povo, a população jovem, preta, negra, a população da periferia, tem que matar. Pena máxima, bandido bom é bandido morto, populismo penal, endurecer as penas. Tal. Quando é para o andar de cima, dá-se um jeitinho da dosimetria. Vamos dar um jeito dele sair da cadeia. Vamos dar um jeito de diminuir as penas. Isso é uma aula do farisaísmo e da hipocrisia, o sentido de classe, dessa classe dominante, que quando é para pegar o andar de cima, eles dão um jeitinho. Os de baixo é sangue, bala, como aconteceu no Rio de Janeiro. E nós temos que tirar lições desse episódio. Eu acho que a classe dominante brasileira está indo longe demais. Está com sede no pote e vai quebrar a cara. Porque o nível de desmando que virou o Congresso Nacional, olha o Congresso Nacional, IOF, tarifaço, apoio Trump, governadores. E eles aproveitaram uma coisa interessante. Eles aproveitaram o momento que os ministros do Supremo, que são paladinos desse processo de punição, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Toffoli já é da história dele. Eles pegaram essa vulnerabilidade e forçaram a negociação. Certamente eles chantagearam, nós vamos apoiar a anistia. Se não aprovar a dosimetria, nós apoiamos a anistia, porque essa negociação é assim que se faz. Nós não temos negociadores, nós temos chantagistas. E é importante que a população tenha consciência de que o Congresso Nacional virou um covil do vale tudo, da pior espécie, que nunca aconteceu, nem mesmo na época da ditadura. É importante a gente trazer aqui, olha, o PSB fez um levantamento, Igor, de quais outros crimes esse PL da dosimetria pode abrir brecha para essa progressão de regime. Então, a gente tem aqui crimes como, por exemplo, não são os crimes de maior gravidade, né, contra o patrimônio público, mas, por exemplo, incêndios criminosos podem passar por progressão de regime, agressões que não chegam a tentativa de associação homicídio. Criminosa. Ou seja, quadrilhas, o que envolve o crime organizado. Inclusive beneficia Marcola e companheira. Exato. E aí o relator do PL diz que não, que só vale... Ele ficou ofendidíssimo. Mas, gente, como é que o senhor garante? Ele disse que não e não explicou como Dara, não. você viu o que ele disse? Não. Os criminosos não serão beneficiados. Como Quer dizer não? que esse pessoal que foi julgado como golpista não é criminoso? Exato. Genuíno, Os eu homens de imagino. bem, os homens de bem, entre aspas, não são criminosos. É. Os criminosos é o imagino. povo. Eu imagino a fila, Nara, de advogados na frente da televisão, esperando Exato. ser aprovado para sair com seus clientes pedindo o recálculo Claro. das penas dos seus Exato. clientes condenados por esses crimes que a Nara acabou de listar aqui. E o relator diz que não vai beneficiar essas pessoas, mas não fala como, porque o que está na letra do projeto beneficia. Porque, gente, é científico. É. O projeto não cita nominalmente os Claro. 140 condenados mais Lógico. dos crimes de 8 de janeiro. E se não cita nominalmente, Vale serve pra para todos. todos Para os todos, crimes. até porque você não pode ter uma lei com a fulanização definida, não pode. Exato. Olha bem, como é que se ficou conhecida a Lei Fleury na época da ditadura militar? Para livrar a cara do Fleury, que era o grande chefe da tortura aqui em São Paulo, eles criaram a Lei Fleury. A Lei Fleury é o seguinte: não pode prender a agente público de primeira instância. Da primeira instância, da primeira condenação. Condenação em primeira instância não era preso. A chamada Lei Fleury beneficiou o Fleury, o grande torturador da República Brasileira. É Agora- importante como eles buscam um jeitinho
nesse Sem processo. dúvida. Vamos trazer a Lilian para cá, porque, Igor, eu tenho certeza que você está curiosíssimo para falar sobre esse personagem. Como é que fica, Lilian, na sua opinião, a figura do Tarcísio de Freitas nisso tudo, que era o preferido do mercado, preferido da Faria Lima para a disputa presidencial. Logo depois que o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura, ele já declarou apoio completo e restrito, diz que tem lealdade inegociável à família Bolsonaro, mas como a gente está percebendo que essa candidatura do Flávio Bolsonaro pode ser um balão de ensaio, uma bucha de canhão, uma cortina de fumaça, usemos aí o termo preferido, né, por quem estiver falando sobre o tema, Tarcísio não é bem uma carta fora do baralho diante das movimentações que a gente está vendo, né? Como é que você vê agora as articulações dessa figura que era o preferido de quem manda, né, no dinheiro no Brasil, mas bem desconhecida pelo povo brasileiro, vale a gente ressaltar, né? Então, Nara, eu não sei se ele era o preferido, acho que ele continua sendo o preferido desse grupo, desse centrão, né? Inclusive, como a gente falou aqui, né? Essa votação do PL da dosimetria, ela também serviu como uma moeda de troca, uma chantagem, a gente vota, e aí depois pode tirar a candidatura do Flávio, mas acho que, sobretudo, até o início de abril, até, de fato, as candidaturas serem indicadas oficialmente, né, o Tarcísio vai continuar sendo o pet do bolsonarismo até esse momento, assim, né, ele vai continuar dizendo, não, apoio que o Bolsonaro disser, enfim, e porque ele não, do ponto de vista do custo, ele não pode, até esse momento, enfrentar o Bolsonaro e a família dele, porque ele precisa também dos votos dessa figura bolsonarista, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que a candidatura do Flávio, ela vai ir seguindo para ver, sabe, para testar, para ver se a imagem, para ver se ele tem alguma receptibilidade, enfim. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos em que medida o Tarcísio vai ou não conseguir emplacar como presidenciável, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma eleição mais favorável no estado de São Paulo e trocar para uma eleição que não é tão favorável no ponto de vista majoritário, porque ele é um candidato que não é conhecido como é o Bolsonaro, como é o Lula. Então, a gente tem que também ver como vai se desenrolar isso no ano que vem. Obrigada. Eu acho que tem um problema aí que a gente tem que analisar. Uhum. É o seguinte, tem 3 cenários que eles estão trabalhando. O primeiro cenário, tentar enfraquecer ao máximo o governo Lula. Ou para derrotá-lo, ou para colocá-lo na situação que ele tem que aplicar o programa da direita. Inclusive, a próxima pergunta era sobre isso. Segundo- Você leu o nosso roteiro? Segundo cenário, lança vários candidatos e unifica no segundo turno. O terceiro cenário, que hoje é o menos provável, é tentar ganhar a eleição no primeiro turno do Lula. Para nós, ou nós damos um salto. 2022 foi para conter a extrema-direita. 2026 é para realizar transformações estruturais do Brasil. Qual é o futuro desse país? Onde nós caminhamos? Qual é o nosso projeto? E tem que combinar enfrentamento com acordo, negociação com diálogo. Se nós não mudarmos a maneira de se relacionar com a classe dominante, eles vão capturar pela via indireta ou pela via direta. Ô, Genuíno, então eu queria saber, se levarmos a sério essa candidatura, vamos partir do lugar de que essa candidatura de Flávio Bolsonaro, ela é séria, e que lá em outubro de 2026, a foto que eu não, mas a foto que algumas pessoas vão ver na urna é a do Flávio Bolsonaro. As pesquisas mostram que o senador tem poucas chances contra o Lula. Você acredita que é um nome que pode facilitar essa articulação, essa frente ampla que o Lula está querendo montar pela reeleição dele? Olha, primeiro que a frente ampla para 2026 não pode ser o repeteco de 2022. Certo. Tem que ser uma frente que tem um núcleo dinâmico politizado à esquerda.
Senão nós não vamos realizar a mudança. A governabilidade nascida de 2022 fracassou com a crise do IOF, do tarifaço, da PEC da bandidagem e dessa tentativa de acordo agora, da dosimetria. Eu acho que eles trabalham com a possibilidade de ter várias candidaturas. Para ter várias candidaturas, justifica Flávio, Zema, Ratinho, Caiado, e eles vão tentar, quem for para o segundo turno, fazer uma aliança ampla, como eles estão fazendo no Chile. Mas Flávio não é um nome... Isso a gente vai falar dessas outras candidaturas, a gente fala daqui a pouco. Tá. Flávio não é um nome competitivo. Eu acho que o Flávio entra nessa pluralidade de candidaturas. Ok. Ele entra, porque o que o Flávio vai fazer? Manter a herança dos votos da família Bolsonaro. É isso. É para isso. Hoje, os votos da família Bolsonaro E aí? o colocam no segundo turno, você acha? Não coloca. Não coloca. Mas pode colocar Ratinho. Aham. Pode colocar um outro. Esse aí a gente vai falar daqui a pouco, vamos dar Exatamente, espaço pode pra Nara. colocar. Aí eles se juntam. Aham. O Flávio Bolsonaro é moeda de troca. Entendi. Seja do ponto de vista da dosimetria, que já cumpriu seu papel, seja do ponto de vista da eleição em 2026. Bora lá, Nara Lacerda. Bom, chegamos à metade do nosso programa de hoje. Meu querido sonoplasta DJ, sobe o som, porque eu preciso te passar um recado. A gente vai continuar a nossa análise daqui a pouquinho, mas o nosso podcast 3x4 precisa convidar você que está aí do outro lado a ficar mais por dentro ainda do que a gente faz aqui no Brasil de Fato. Se você gosta da nossa visão popular do Brasil e do mundo, se você gosta dos conteúdos que a gente faz, então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente, apoie a mídia progressista brasileira, ajude a gente a continuar te contando o que a mídia burguesa e tradicional não te conta. O nosso Apoia-se tá no nosso site, você pode acessar agora se você quiser, apoia.se/Brasil de Fato. Quem apoia o Brasil de Fato leva um monte de lembranças legais aqui do nosso BDF. Eu tenho as minhas, não fico sem, vale muito a pena. Então ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho junto com você e essa luta junto com a população brasileira. Vou repetir, apoia.se/Brasil de Fato. Logo abaixo da descrição desse episódio tem também o espaço para você lá no Spotify deixar o seu recado, mandar o seu recado pra gente. Então participe. Tem o QR Code, Olhei pra tela certinho. No QR Code aqui no cantinho da sua tela, aqui, Aqui. Acertou hoje. Isso, baixei. Deu. Se você colocar lá a sua câmera, você vai direto para nossa página de Apoia-se, tá bom? Obrigada pela sua participação, pela sua companhia aqui hoje. E é por causa dela que a gente vai retomar o nosso assunto. Valeu, Vitor! Valeu. Lília, queria falar contigo. O anúncio do Flávio, de novo, partindo do pressuposto daquilo que está dito. O que está dito é: Flávio Bolsonaro é o candidato. O anúncio do Flávio faz com que Jorginho Melo de Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiás, Cláudio Castro Rio de Janeiro, Romeu Zema em Minas Gerais, estou esquecendo, gente, Tarcísio Freitas em São Paulo, acho que é isso, o Eduardo Leite. Eu ia falar do Leite Todos os também. governadores que não podem mais disputar a reeleição e que aguardavam a bênção do Jair Bolsonaro. Esses 6 nomes agora começam uma corrida pelo vice do Flávio Bolsonaro? Bem, considerando que essa candidatura do Flávio, né, a maior chance é que não vingue, mas, né, a política é dinâmica, né, e à medida que a campanha vai se fazendo, as candidaturas também vão se fazendo, né, então, assim, a fortuna sempre se coloca, como dizia Maquiavel, mas, assim, considerando que essa candidatura não vai vingar, porque ela é uma moeda de troca, né, para conseguir com que a família Bolsonaro ainda coloque as suas cartas na agenda política, acho muito difícil que um dos governadores, principalmente, né, mais ali, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Ricardo Leite, acho muito difícil, sobretudo porque, né, também tem uma questão de machismo em relação
a questões de gênero, e ele é um governador assumidamente homossexual, né? Então não sei em que sentido isso entraria numa extrema-direita do PL. Ao mesmo tempo, a gente tem o Ratinho, tem o Zema, como você falou, e, enfim, não sei em que medida que esses governadores não se lançariam também, como o Genuíno falou, com candidaturas próprias para testar a sua força política, e também depois fazer uma grande centrificação da candidatura no segundo turno, seja quem for da extrema-direita para o segundo turno. O Brasil tende a cordões sempre, né? Sempre. Ainda Agora, mais a extrema-direita. Genuíno, agora sim, falando do tema da pergunta para onde caminhava a sua resposta anterior, nós temos esse rol de governadores que não podem mais se reeleger. Alguns podem arriscar um Senado. O Romeu Zema já disse que respeita o Flávio Bolsonaro, mas que ele acha importante colocar seu nome na urna e testar o seu nome nacionalmente. A tendência, pelo que eu tô te ouvindo e ouvindo da Lília, então, para vocês, é que haja uma pulverização de candidaturas à direita e que o nome que sair na frente ganhe adesão dos demais? O futuro do Brasil está datado, Igor. 2026 e 2030. 2026 vai ser a grande disputa estratégica, porque a reeleição do Lula abre um caminho para a sucessão dele em 2026 no campo progressista. O fortalecimento da direita também sinaliza a disputa de 2030. Portanto, essa está datado. Segundo, o que está em jogo por trás dessas articulações é a crise sistêmica, que está exigindo do capital financeiro, do teto de gasto, dos monopólios, das big tech, do imperialismo americano, medidas duras. Nós caminhamos para uma crise feroz, como diz o Beluso. O que significa isso? Completar as privatizações, tetos de gasto, vinculação com o imperialismo. Isso não será feito na base da democracia liberal. Isso será feito através de rupturas, de violência. Nós temos que chamar a atenção disso. Por isso que eu acho que essas candidaturas vão se lançar olhando 2026 e 2030. Porque alguns acumulam para 2030, outros testam o seu potencial para 2026 ou para 2030. Quem for para o segundo turno, eles fazem um acordo, o próprio Caiado tem dito isso, de se unificar contra a candidatura do Lula. E o mercado, a Faria Lima, como se chama, o agro, os monopólios, o imperialismo americano, apesar de ter tido uma química com o Lula, eles têm interesses de classe para querer barrar esse projeto de centro-esquerda que o Lula conduz de maneira ambígua, contraditória, com avanço e recuo. Esse é o que está em jogo no país. O futuro do país está sendo tramado nas articulações de bastidores, que tem uma perna no Supremo, tem uma perna a maioria do Congresso Nacional, tá certo? E eu acho que o governo Lula tem que estar mais atento a essas articulações. É fundamental, por exemplo, o governo Lula vetar o projeto da dosimetria, porque ele vai passar no Senado. Na própria quarta-feira eles vão votar à noite. Eu queria puxar a Lilian para falar aí sobre isso também. Aliás, sala de controle, coloca a câmera aqui em mim para eu falar com voz de rádio, olhando diretamente. Estamos recebendo hoje aqui no podcast 3x4 a Lilian Sendretti, cientista política e pesquisadora do SEBRAP, e o nosso comentarista fixo, deputado constituinte, ex-presidente do PT e liderança histórica da esquerda brasileira, José Genuíno. Para você que está chegando agora, fica aí o recado. Muito obrigada, sala de controle. Eu vou voltar para a Lilian e depois vou fazer essa mesma pergunta para o Genuíno. Lilian, o Genuíno estava aqui caminhando para falar sobre essa participação do Congresso Nacional nesse cenário que eu considero um pouco bizarro que a gente está vendo se desenhar para as eleições de 2026. O que é que você acha que deve acontecer no Congresso Nacional nos próximos dias, não só em relação ao PL da dosimetria, mas em relação a esse pré-desenho de apoios que está começando a se mostrar para o Brasil depois dessa confusão que desnudou
o apoio do Centrão e da extrema-direita a uma demanda de Jair Bolsonaro e dos golpistas, né? Como é que você acha que o Congresso deve caminhar nas próximas semanas? O que você está vislumbrando? Então, Nara, eu acho que uma das preocupações principais desse Congresso é manter a sua capacidade de influência no orçamento público, né? O que a gente chamou de orçamento secreto, agora chama de emendas PIX. Então, sempre que essa questão tiver um pouco aventada, assim, né? Eles vão votar o que for para manter a sua articulação, o seu poder de receber dinheiro, muitas vezes sem declaração de destinação vinculante, como é no caso das emendas PIX, né? Então, a gente, nessa votação do PL da dosimetria, né, teve enfim, eu vi que alguns parlamentares estavam justamente após a votação demandando do Gumota, né, o pagamento de algumas emendas PIX. Então, a gente tem, assim, não é à toa, né, tem a ver com essa questão dessa barganha política também, pensando nas eleições, pensando de ser o Congresso uma barreira de contenção ao avanço de políticas públicas progressistas, mas também no alto interesse do que a gente chama de, na ciência política, para usar um jargão aqui, seeking, né, que é assim, o político que sempre vai querer a finalidade dele é se manter no cargo, né? Então, a despeito de, muitas vezes, ideologia, a despeito de bem comum, a despeito de outras pautas políticas, né? Tem uma classe política, tem políticos que a sua própria pauta é se manter no cargo, né? Então, nesse sentido, o que eu imagino para esse final de ano, né, é um pouco que plantar as pautas que vão ser importantes para um pouco conduzir a barganha de conflito político para o ano que vem e poder também negociar com o STF, negociar com o governo, né? Então, por exemplo, esse PL da dosimetria, ele vai passar provavelmente no Senado, nem vai ir para a CCJ, vai direto para plenário. Ele vai para a CCJ, viu, Bíblia? Ele vai? Vai para a CCJ na quarta-feira. Aí eles puxam para o plenário quarta-feira à noite. É o jogo das aparências. Sim. Enfim, obrigada, Genuíno, por esse detalhe que são tantos fatos quando a gente acorda que a gente acaba se perdendo 5 minutos e já outra notícia aconteceu. Mas então, e o relator é um bolsonarista ferrenho, né, que é o Esperidião Amin, e que ele vai sair para senador. E ele provavelmente vai fazer uma defesa bem, digamos, dessa visão bolsonarista da anistia, porque ele também quer colocar cortes na internet, chamar atenção para que ele é o candidato da extrema-direita no Senado, né? Então, no estado dele, né? Então, ele não foi escolhido à toa também para ser esse relator, e provavelmente a PL da dosimetria vai se estender até o ano que vem, né? Não vai ser decidido agora por conta do final do ano, por conta do veto do Lula, porque tem que ainda, a Câmara ainda tem que avaliar o veto, e se for derrubado, isso pode ser judicializado no STF, né? Então agora está se montando um pouco o cenário de disputas para o começo do ano que vem, que é um ano eleitoral. O que você acha, Genuíno, das próximas semanas no Congresso? Primeiro, o Congresso Nacional quer enfraquecer o presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo, principalmente na execução das políticas públicas, que é a pauta do povo. Porque nós temos 3 questões que estão imbricadas. A pauta do povo, que é jornada, salário mínimo, diminuição da inflação, aumento do poder aquisitivo, a regulamentação da classe trabalhadora uberizada, e a isenção do imposto de renda, são a pauta do povo. Aí envolve segurança, a crise ambiental, envolve toda a pauta dos movimentos por novos direitos. Você tem a pauta democrática, que no meu modo de entender, o projeto da dosimetria enfraquece a pauta democrática. Sim.
Sem E dúvida. terceiro, você tem a pauta da soberania nacional devido à crise do imperialismo americano. Diante dessa pauta, eu acho que o Congresso Nacional vai abrir o balcão da negociação. E eu acho que o governo não deveria dar tanta importância ao Congresso Nacional. Sim. Voto que foi imprescindível, voto orçamento, se eles quiserem votar, porque se não votar o governo também não fica paralisado, e o governo tem que, de uma vez por todas, dialogar com a sociedade e com as ruas, e particularmente os partidos de esquerda como o meu e outros. Porque se a gente ficar dependendo do Congresso, cai na armadilha. Qual é a armadilha deles? Usar o Congresso Nacional para constranger o governo, o Poder Executivo. Usar o Congresso Nacional para negociar com o Supremo. Para fazer chantagem da lá e da cá. Porque, olha bem, o Flávio Dino marcou o primeiro julgamento das emendas para o início do ano. O que vai acontecer? Vai acontecer a prisão dos golpistas de maneira final, porque o processo está sendo concluído. Vai existir o processo do Eduardo Bolsonaro. O que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro e com o Hamas? Então, eles têm um problema para resolver. Para eles se enfrentar essa questão, eles têm que transformar o Congresso num bunker, cuja maioria é de extrema direita. Sim. Vamos deixar claro. E é o que estão tentando sempre. E quem tem Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara, está bem servido. Para fazer aquilo que não interessa ao povo brasileiro. É só ver o que está acontecendo. Olha, é o seguinte, nós temos exatamente, Genuíno, 3 minutos para decidir resolver essa questão. 3 minutos divididos entre você e a Lília para a gente caminhar para o final do nosso programa. Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir a resposta mais rápida que você tiver. Diante desse cenário, diante dessa imprevisibilidade sobre o nome do Flávio Bolsonaro, como o governo deve se relacionar com o Congresso no ano que vem e com essa candidatura de extrema-direita? A relação com o Congresso é diálogo e enfrentamento. Congresso e ruas. Tem que ser uma relação dupla. Ficar só no Congresso Nacional, que foi a experiência do governo Lula até a crise do IOF, certo, é uma derrota para o governo. Certo. Lília, como Lula deve reagir a esse nome de Flávio Bolsonaro? Parte pro ataque, fica na dele, reage às provocações ou aguarda abril? Eu ia falar sobre a sua pergunta, eu ia responder um pouco mesmo que o Genuíno em relação à dinâmica do Congresso com o presidente, né? Diálogo e enfrentamento, né? Diálogo no que importa, enfrentamento também no que importa para avançar as políticas para o povo brasileiro. E não se esquecer justamente do poder de pressão da mobilização social, porque a gente tem como exemplo a PEC da blindagem, né, as mobilizações. Foi histórico não só porque o Congresso acuou, mas também a gente recuperou símbolos nacionais que tinham sequestrados pela extrema-direita. Então, a gente reconfigurou um pouco a dinâmica de como a mobilização de rua acontece, pelo menos desde que esse bolsonarismo começou a disputar as ruas também. A dosimetria é a PEC da blindagem 2. É isso, a gente conseguiu em 3 minutos, viu, Igor Carvalho? Tá vendo? Então eu vou aproveitar que a gente está com tempo para ir, então, para as nossas dicas culturais de hoje. Estamos na reta final do nosso podcast 3x4. Genuíno, eu vou começar pela Lília, por uma questão de educação com a nossa convidada. Venha em primeiro lugar, Lília, dizer o que é que você trouxe para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes de recomendação cultural, artística, para a gente diminuir um pouco o peso do assunto ou para ampliar ainda mais o nosso poder de crítica e o nosso repertório para crítica. Vamos nessa. Claro, Nara. Eu trouxe um documentário sobre a vida da Cora Coralina, que chama Todas as Vozes, que eu assisti no último final de semana, reassisti, que é importante para a gente não perder a noção de que o mundo também precisa de através da poesia e da arte, né? Que também é uma forma muito importante da gente viver, né? Então, trouxe esse documentário dessa mulher incrível, dessa mulher maravilhosa que é a Cora Coralina. Aliás, Cora Coralina, um grande nome para nós que somos do Centro-Oeste. Os brasilienses não gostam muito de se associar aos goianos, mas eu
como uma filha de candangos, tenho muito orgulho em dizer que estou ali no quadradinho, em meio às terras goianas, e tenho muito orgulho de Cora Coralina. Acredito que todos os brasilienses, as brasilienses, goianos e goianas também. Obrigada por essa recomendação em nome da minha região, viu, Lilian? E, Genuíno, você veio com uma dica hoje para colocar o dedo na ferida da população brasileira. O dedo na ferida que tem a ver com o tema que nós estamos discutindo aqui. As entranhas do Brasil. Só não pode dar muito spoiler, adiantar muito, porque o filme é todo cheio de segredos. Eu sugiro Agente Secreto, o papel do Wagner Moura é brilhante, e as cenas que mostram Pernambuco, Recife, mostram o Nordeste nos anos 70, Pernambuco, nos anos 80. né, Genuíno? Eu sou cearense. Não, mas você morou lá, não morou? Morei também. Então eu acho que Agente Secreto é um filme imperdível e fundamental, porque tem a ver com essas entranhas da tragédia brasileira e das grandes oportunidades. O Brasil coleciona tragédia e oportunidade ao mesmo tempo. E é impressionante como o cinema nacional sempre se retoma depois de um período, enfim, de extrema-direita, ou de censura, ou de falta de financiamento, que foi o que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro. Depois do conservadorismo, a arte brasileira sempre tem uma resposta, e o cinema brasileiro comprova isso. A gente teve isso depois do Collor, com a primeira retomada da democratização, e agora estamos vivendo uma segunda retomada na nossa tão jovem democracia do nosso cinema nacional. Então, assim, depois das indicações ao Globo de Ouro, aliás, não sei se estou errada, minha produtora, é esse o prêmio mesmo? Dá uma olhada aí. Acertei. Não tem como não assistir o Agente Secreto. Brasil com destaque internacional da 7ª Arte pelo 2º ano consecutivo. Sim. Documentário Cora Coralina, Todas as Vidas, está no Prime Video, e o filme Agente Secreto do Kleber Mendonça está nos cinemas nacionais. Vai para salas de cinema assistir filme nacional. A gente precisa fazer isso. Esse é um ato político. Eu ia dar hora, mas eu não tô no meu programa diário hoje. Lembre de Morte e Vida de Severina, que tá passando no Sesc Pinheiro. Por favor. Genuíno, eu vou aproveitar que você falou de Morte e Vida Severina para passar um recado muito especial. Já tô começando a me emocionar, minha barriga já tá fria aqui, cheia de borboletas para quem está nos ouvindo. Genuíno, eu fazia teatro, assim como o Igor, na adolescência, e você sabe que eu tenho o primeiro ato de Morte e Vida Severina decorado até hoje, porque a gente apresentou uma vez e eu queria imitar a Elba Ramalho, bonita demais, na televisão, fazendo Morte e Vida Severina, mas aquela voz ao mesmo tempo esganiçada e afinada eu não tinha. Mas é o seguinte, por que eu estou falando da minha adolescência e da minha infância aqui? Em agosto de 2022, eu e o senhor Igor Carvalho fomos convidados pelas coordenações de jornalismo aqui do Brasil de Fato para sentar nessa cadeira e trazer um novo formato para o podcast 3x4, falar na ocasião sobre o que acontecia na política do Brasil e do mundo de uma maneira popular, com a luta progressista permeando esse debate e trazendo essas personalidades do nosso campo para conversar com você que está aí do outro lado e proporcionar reflexão. Com um tempinho, isso tudo mudou um pouco, a gente tem o nosso querido Estrangeiro na nossa grade de podcasts, passamos a nos fixar mais na política nacional, sempre muito bem acompanhado e acompanhada pelos nossos comentaristas fixos, um time que também ganhou muitas adições incríveis nos últimos anos e que é um time muito renomado. Esse cidadão que está aqui do nosso lado, o senhor José Genuíno, está conosco como convidado desde esse primeiro ano, depois virou comentarista fixo, mas sempre nos emocionou muito estando conosco no estúdio, assim como o João Pedro Stedley, assim como o professor Arcari, Juliane Furno, o Juninho, que já não está mais com a gente, e assim como vamos nos emocionar nessa nova temporada muito. Mas essa nova temporada de 2026 não vai contar com a minha presença. Hoje é meu último dia como apresentadora fixa do podcast 3x4. É claro que toda vez que o podcast precisar e abrir as portas, estarei aqui.
mas eu queria aproveitar esse momentinho que a gente tem, esses poucos minutos que a gente tem, para me despedir da nossa audiência e agradecer o Brasil de Fato por essa oportunidade. Numa nota pessoal, a minha família diz que eu vou trabalhar com rádio desde que eu tenho mais ou menos uns 2, 3 anos de idade e aprendi a falar. Quando eu era pequenininha, eu andava na garupa da bicicleta da minha mãe e eu falava tanto, que um dia eu fiquei calada e ela gritou, genuíno, Nara, tá tudo bem aí? Porque achou que eu tinha caído da garupa da bicicleta. Então, o Brasil de Fato me trouxe a oportunidade de voltar para essa área, que é a minha área de formação, a área em que eu trabalhei por mais de 10 anos, depois que eu saí da faculdade de jornalismo, e que eu tinha deixado um pouco de lado, porque a vida acontece. Queria agradecer muito o Brasil de Fato por essa oportunidade de me trazer para o microfone de novo, não que eu não goste de escrever, o Brasil de Fato também me ensinou que eu até tenho um texto bem honesto, decente, que dá conta do recado, de informar e de falar a verdade do nosso campo progressista e como o Brasil precisa evoluir para a nossa população. Mas foi aqui nesse microfone que eu me redescobri e que eu lembrei dessa voz que vocês estão ouvindo agora e desse potencial de conversar, que, na minha opinião, vai um pouco mais além do que o meu potencial de escrever. Então, eu acredito que o Brasil, de Fato, me proporcionou, gente, eu tô tremendo, a possibilidade de voltar a fazer o que as pessoas dizem que eu vou fazer desde que eu tenho 3 anos de idade, que eu nem sabia que eu sentia tanta falta. Eu tô saindo do podcast 3x4, a gente tá, quem ouve a Rádio Brasil de Fato já sabe, eu tô junto com a nossa querida equipe do Conexão BDF, primeira edição, programa diário, jornalismo para você, todos os dias, bem cedinho. Ano que vem a gente tem novidades no Conexão, eu vou continuar lá com o Lucas Krupa, aqui com toda a nossa equipe, mas é muito difícil conciliar um programa diário com um programa dessa monta, como diria Odete Reutemann, que é o podcast 3x4, um programa tão aprofundado. Então, deixo o Igor aqui, não sabemos ainda quem vai acompanhá-lo para fazer essa 3x4, né, para a gente não precisar mudar o nome do programa, mas estou sempre à disposição do podcast. Queria agradecer sempre a generosidade de vocês que estão aí do outro lado e ao Brasil de Fato essa oportunidade. Eu queria aproveitar e dizer que foi uma grande satisfação, uma grande alegria me relacionar contigo nessa experiência do Brasil de Fato. Nossa! A sua inteligência, a sua maneira, o seu cuidado que tem com a gente é muito importante. Nossa Senhora, eu não pensei que eu ia ouvir isso de genuíno. Eu tenho que agradecer, porque aqui a gente tem uma coisa interna, que é dizer que a Nara é a craque da voz aqui, né? Na nossa equipe. Além da craque da voz, ela é o polo dinâmico. E sabe ciceronear nossos convidados, receber. E eu não sou um cara muito do roteiro, eu não sou muito de trazer as informações bem colocadas, do traquejo com o tempo certo de entrar, a hora certa de sair. E a Nara me carregou esses 2 anos aqui. 3 anos. Desde 2022, agosto Exato. de 22. Então ela me carregou aqui, porque eu sou do bate-papo, mas a parte técnica, a Nara é a camisa 10 e capitã do nosso time aqui. Então agradecer esses 3 anos. Saber que a Nara... Vocês se completam muito bem. Olha que legal. Ela organiza a improvisação, Exato. que você é o chefe dela, né? E aí eu tenho que agradecer a Nara, a parceria desses 3 anos. Sei que ela voltará outras vezes. Sei que ela aparecerá ainda no 3x4. E para todos que sentirem falta da voz da Nara, da articulação da Nara, da bem colocada... Desculpa, gente, tirei que tava com a voz me confundiu aqui. Da bem colocada posição da Nara sempre para trazer a notícia. Ela estará diariamente conosco. Estaremos então, aqui. Eu, assim como o Genuíno, agradeço muito a Nara por tudo que fez nesses 3 anos e pela parceria, viu, Nara? Tamo junto, Igor. Eu que agradeço. E a gente vai parar com essa despedida emocionada para agradecer agora a Lilian pela participação aqui no nosso episódio. Lilian, obrigada demais. Desculpa o melodrama aqui, o momento é muito simbólico pra gente. Um grande beijo, até uma próxima, viu? Imagina, obrigada a vocês, Nara, Igor, Genuíno. E Nara, querida,
Sucesso na sua nova jornada. Obrigada, querida, genuíno. Vamos se ver muitas vezes aqui na nossa redação, hein? Com certeza. Quando eu vim aqui, eu quero receber seus cumprimentos, seus estímulos. Tá na hora, companheiro. Gente, é isso. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês que acompanharam o nosso podcast. Semana que vem tem mais. O podcast 3x4, que traz uma visão popular do Brasil e do mundo para os assuntos do nosso país. Obrigada demais a todos. É isso, DJ. Vamos para os créditos. Não é a última vez que eu leio esses créditos, não. Eu ainda volto quando vocês precisarem 3x4. Valeu por esses anos, viu? Um grande abraço. É isso, o 3x4 é apresentado hoje por mim, Nara Lacerda, e pelo Igor Carvalho. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, Tainá de Paula, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. Direção e produção Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciane, trabalhos técnicos Victor Martins e Otávio Gabriel, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de jornalismo Monize Ravena e Lucas Estanislau e direção executiva Nina Fidelis. O Igor volta semana que vem e eu estou com vocês todas as manhãs no Conexão BDF, primeira edição, a partir das 9 da manhã. Até lá!